おはよう。Eu achei essa calça leg no meu armário, eu não uso ela inclusive, então eu decidi pegar ela para poder usar como base, para poder fazer o molde, para a gente poder fazer o chapéu. Ela é da mesma cor do tecido, o que é muito bom, então eu vou usar ela como luva, porque o cosplay tem uma luva, ela usa a luva azul, e como é da mesma cor do tecido, então vai encaixar perfeitamente. E como é uma leg, é um tecido que estica, então eu acho que vai ficar perfeito para poder fazer a luva. Como vocês estão vendo, ela estica, então nunca fiz uma luva antes, mas vai ser ela mesmo que a gente vai usar. Então primeiro eu vou usar ela como um modelo, né, pra gente poder fazer o formato do nosso chapéu para encapar a base. E depois eu vou usar ela como luva. Aí no decorrer a gente vê se a gente vai conseguir fazer. Eu vou pegar o tecido, né, que a gente vai fazer. Vou dobrar ele no meio. E depois eu vou pegar o mesmo formato da calça, vou colocar a calça no centro. E vou fazer o mesmo formato da calça, seguindo o desenho da calça. Só que eu vou fazer um pouco mais larga, eu quero ela um pouco mais folgada. A calça eu testei até no chapéu, mas eu achei ela muito apertada. Aí eu tô mostrando pra vocês que eu deixei bem larga mesmo. E aí eu fui diminuindo, descendo. Fui de largo pra mais fino, como vocês estão vendo aí no desenho. Desculpem o ângulo da câmera, que eu não achei outro jeito, meu tripé quebrou, então eu não achei outro jeito para poder mostrar para vocês direito, mas eu segui o corte da calça, só que eu deixei um pouco mais largo, tá? E agora eu tô alfinetando para começar a costurar em volta dele. Vou explicar para vocês aqui mais ou menos o que eu fiz, lembrando que eu não sei o que eu estou fazendo, então eu tô indo na sorte mesmo, tomara que dê certo. Eu coloquei a calça, né, como molde, já que tem o mesmo formato da calça, pelo menos me lembrou o mesmo formato. Então eu resolvi usar a calça como molde. E aí eu dobrei no meio para poder virar a parte de cima e a parte de baixo. Então eu dobrei no meio e deixei a calça aberta mesmo. Eu testei, achei que ficou bem justo. E eu queria um pouco mais folgado. Então o que eu fiz? Essa é a medida da calça. Então eu deixei esses espaços aqui, ó. Ali em cima, ali do lado. E fui deixando bem largão assim, ó. E aí, aqui nessa parte aqui, eu comecei a dar uma diminuída, entrando pra dentro, tá vendo? Aqui eu comecei a dar uma diminuída e fui diminuindo. E aí eu fiz o corte do meio bem grandão, vim até aqui, até ali, e esse é o espaço que eu dei. Mas eu tentei focar nessa parte aqui, deixar ela bem grande, bem cheiona, que eu quero ela bem espaçosa nessa parte aqui. E aí depois eu fui dando uma diminuída. Mesmo dando uma diminuída, não está tão pertinho assim da calça. Até porque tem que ter a margem de costura. Esse é o comprimento, eu quero ela bem grande e vindo lá nas costas. Então eu resolvi fazer bem para baixo. Coloquei 53 metros. 53 metros, vamos ver de largura. De largura a gente tem 23. 52 metros de comprimento e 23 de largura. E aí eu passei o alfinete por toda a parte. E agora a gente vai costurar. E aproveitei e diminuí aqui também, tá? Passei a tesoura normal, sem medida, sem nada. Eu vim aqui e fiz assim e fiz assim. E aí botei de novo os grampinhos, falta fazer nessa parte aqui também. Tô pensando em costurar somente as laterais e ali também. E eu acho que eu vou deixar aqui aberto, deixar pra costurar aqui depois. Eu acho que eu primeiro vou medir, né? Pra ver se eu quero apertar mais um pouco, não sei. E aí depois eu vou costurar essa parte aqui por último.
ficou desse jeito. Eu gostei muito da costura, quase não dá pra ver a linha, na verdade nem dá pra ver a linha. Fiquei muito feliz, porque tô pegando o jeito. Ficou muito profissional, parece de máquina. Agora eu vou colocar a capa no chapéu. Agora eu tô fazendo vários cortes para poder ficar um acabamento melhor na hora da costura, dessa forma. Então eu tô cortando e pregando com alfinete para depois ir costurando. Então eu tô fazendo várias faixinhas e colocando alfinete. Costurei já do jeito que eu quero. Não tem problema ficar esses pontinhos, porque vai vir a faixa aqui em cima. Aqui eu vou ter que tirar os alfinetes aqui pra poder arrumar essa parte aqui, ó. Porque ela ficou sem formato, ela acabou ficando reta. E o chapéu, ele é bastante assim, sabe? É tipo assim, e ele tá ficando assim, ó, reto. Então eu vou ver se eu puxo ele mais. E aí eu mostro pra vocês. Mas tá quase lá. Essa parte foi muito simples. Eu fiz a costura de vai e volta mesmo. E dei o nó. E ficou bem melhor. Então aconselho vocês a fazerem isso. Fica muito melhor, fica bem bonito. Não aparece a costura. E fica bem mais no formato mesmo do chapéu. Deixa o chapéu mais detalhado, mais desenhado. Então eu aconselho vocês a fazerem também. Dei uma testada no chapéu na cabeça. Eu não coloquei grampo, não coloquei nada. Ficou perfeitamente na minha cabeça. Mas a gente vai colocar grampo, tá? Pra ter certeza de que não vai cair se caso a gente quiser pular da cambalhota, capturar uma carta aí na rua. Mas olha isso, gente. Pra mim já tá idêntico, tá maravilhoso. Mas aí tem muita coisa pela frente. Vamos continuar. E agora pra gente poder fazer a faixa, eu cortei 2 pedaços de tecido separado, eles não vão ficar juntos, tá? Eles vão ficar separados. Cortei 2 pedaços de tecido branco de 13 centímetros de comprimento e 5 de largura. E no tecido a gente vai marcar 3 dedos ali embaixo pra gente poder colocar pra dentro. Então eu preferi marcar pra não ficar torto. E aí vai dar um acabamento muito melhor, tá vendo? Fica muito mais bonito do que ficar com aquela linha de tecido ou de costura. Fica um acabamento melhor, então eu decidi fazer desse jeito. Então eu vou marcar ali, vou colocar os alfinetes pra ficar certinho, pra gente poder ver aonde a gente vai fazer o corte da parte do lado do tecido, que ele tem um detalhe do lado, então a gente vai fazer esse detalhe. A parte de baixo não ficou a mesma medida da parte de cima, então eu aconselho vocês a testarem no chapéu de vocês, tá? Fica muito mais fácil. Essa foi a medida do meu chapéu e eu fui testando na hora, não dava certo, eu tirava um pedaço, então é mais fácil vocês medirem aí no chapéu de vocês, coloca, vê se tá certinho, se não tiver, tira mais um pedaço. Aí eu fui tirando e fui arrumando até ficar do jeitinho que eu queria. O desenho que tem no final eu fiz de cabeça mesmo, mas vocês podem tentar copiar o meu desenho. Eu copiei do desenho dela, então eu fui seguindo de cabeça. Dobrei o tecido no meio para poder ficar o mesmo formato do outro lado. Então essa é uma dica, dobra no meio, que aí já faz 2 em 1. E vai ficar desse jeito aí. Vou mostrar pra vocês como vai ficar também no chapéu. E aí a gente vai fazer tanto do da frente quanto do lado, repetindo 2 vezes.
Agora a gente vai dar um acabamento na parte de cima, então a parte de baixo vai ficar por dentro do chapéu, acho que não é tão necessário assim. Eu fiz só na parte de fora e elas vão se ligar dessa maneira aí, ó, como vocês estão vendo. E agora a gente vai passar toda a costura por volta de toda ela. Não precisa passar nessa parte aí onde eu tô passando o dedo. Eu passei a agulha só por fora mesmo e já foi o suficiente. Prontinho, ficou assim. Agora a gente vai fazer esse detalhe amarelo que tem do lado do chapéu. Eu vou usar essa fita pra gente usar como um molde pra poder ficar certinho. Tô usando a parte de dentro, que é um pouco menor. E agora a gente vai cortar tudo isso. Eu aconselho vocês a usar um EVA, porque fica muito mais fácil, mais profissional. Mas como eu não tinha, tava com preguiça de comprar, então eu resolvi fazer com papelão. Tirei a sola do papelão para ficar um pouco mais maleável e fiz 2 cortes para poder ficar nesse formato aí, ó. A gente vai colar aquelas abas que a gente cortou e vai ficar com esse alto relevo. Fiz 2 partes e agora a gente vai colar e passar para o tecido. Vou usar esse tecido, que era uma blusa minha. Fiquei um pouco com dó, mas eu quase não usava, então usei ela mesmo. E eu usei a cola para colar, mas ficou estranho porque ficou com a mancha. Ela sempre deixa mancha e eu sempre uso ela, eu sempre esqueço. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi dar a volta e costurar uma segunda camada para poder esconder aquela mancha que a cola deixou. Mas ficou bom porque aí ficou 2 camadas, então ficou grossinho, ficou mais bonitinho. Então eu gostei, ficou desse jeito. E agora a gente vai passar pro chapéu, eu vou colar com a cola mesmo. A parte de trás não achei necessário colocar nada, porque vai ficar escondido. Então é isso. Agora a gente vai fazer o detalhe da ponta, que são essas 2 bolinhas que tem no final do chapéu. A gente vai fazer ela agora com o mesmo tecido, porque tem que ser tudo da mesma cor. Eu fiz uma bolinha. Usei a fita também como molde, só que eu usei a parte de fora dessa vez para ficar um pouco mais maiorzinho. Porque como a gente vai costurar dessa forma aí, ó, que eu tô mostrando pra vocês, a gente vai costurar em forma de zigue-zague. Desse jeito aí que vocês estão vendo até o final, a gente vai fazer isso até o final. Então vai diminuir bastante, vai ficar tipo uma bolsinha. Então não deixa a bola muito pequena, tá? Então deixa uma, se você quiser maior, faz ainda maior do que essa. E aí a gente vai costurar em zigue-zague. Então, como eu tava falando, é bom sempre deixar as cores iguais. O azul, todos os azuis que tiver no traje dela tem que ser o mesmo azul. O amarelo, o mesmo amarelo. Então isso é muito importante. Então usa o mesmo tecido. É bom vocês comprarem sempre um tecido a mais para não faltar. E aí, antes de fechar a bolinha, eu cortei um pedaço de pano que eu tinha aqui. É tipo uma toalha mesmo, sabe? Porque eu não tinha aquela espuminha para deixar fofinho, então eu coloquei um pedaço de tecido mesmo e vou costurar na ponta. Não enche muito, senão vai ficar duro, tá? Então bota só um pouquinho. E aí agora eu vou costurar e vou finalizar dando um nozinho para ficar bem preso. E agora para finalizar a gente vai colocar os grampos. Esses grampos era de um aplique que eu não usava, inclusive. Então eu peguei esses pregadores e tô costurando ali do lado, sem segredo nenhum. Ele tem 2 buraquinhos, então eu tô seguindo esses buraquinhos. E olha como fica presinho, não solta de jeito nenhum. Vou mostrar pra vocês, eu posso pular, posso ficar de cabeça pra baixo, posso rodar, posso fazer o que for, que não vai sair da cabeça, tá? Então aconselho vocês a colocarem um grampinho, porque além de ser pesado, corre risco, né, de escorregar da cabeça e cair. Então, esse é o resultado, ó. Eu vou pular pra vocês verem que não vai cair. Posso balançar, sacudir a cabeça, ficar de cabeça pra baixo, não cai. Ficou lindo, eu amei. Nosso primeiro projeto tá concluído, o chapéu tá pronto. E aguardem para os próximos capítulos, porque
vamos fazer o traje completo, a luva, a roupa, o sapato. Então é isso.